Você já foi julgado pela cor da sua pele antes mesmo de abrir a boca? Já sentiu o peso do preconceito transformar uma situação simples em um pesadelo? O que você faria se, mesmo vestindo uma farda que representa autoridade e ordem, fosse tratado como suspeito na porta de um prédio onde tinha todo o direito de estar? Esta é a história de como um momento que deveria ser rotineiro se transformou em uma lição sobre dignidade, respeito e o poder da verdade. Uma história que aconteceu em plena São Paulo, no coração de um dos bairros mais nobres da cidade, e que nos faz questionar: até quando vamos permitir que a cor da pele fale mais alto que o caráter de uma pessoa? A chegada. Era uma tarde quente de quinta-feira, quando o Cabo Silva estacionou a viatura da rota em frente ao edifício Monte Cristo, um dos condomínios mais luxuosos do Itaim Bibi. O prédio se erguia imponente, com suas janelas espelhadas refletindo o céu azul de São Paulo e o movimento constante da Marginal Pinheiros. Silva desceu da viatura, ajeitando o colete à prova de balas e verificando o rádio preso ao ombro. Aos 32 anos e com 8 anos de corporação, ele conhecia bem aquela sensação, a tensão que antecede uma operação importante. Mas hoje era diferente. Não era uma operação de combate ao crime organizado ou uma perseguição nas ruas da periferia. Hoje ele estava ali para uma missão aparentemente simples: entregar uma intimação judicial ao apartamento 1204, relacionada a uma investigação em andamento. O documento estava cuidadosamente dobrado no bolso interno do uniforme, devidamente assinado e carimbado. O uniforme negro da rota estava impecável. As botas lustradas refletiam o sol da tarde. O distintivo dourado brilhava no peito. Tudo nele gritava autoridade, profissionalismo, respeito, ou pelo menos deveria gritar. Silva caminhou em direção à entrada principal do edifício, observando os carros importados estacionados na garagem: BMW, Audi, Mercedes. O contraste com sua realidade não passava despercebido. Ele morava em Itaquera, Zona Leste, num apartamento simples que dividia com a esposa e 2 filhos pequenos. Mas naquele momento, isso não importava. Ele estava ali a trabalho, cumprindo seu dever como servidor público, como um policial que jurou proteger e servir todos os cidadãos, independentemente de classe social ou endereço. O primeiro obstáculo. Na portaria de mármore e espelhos, um homem de meia-idade, vestindo terno escuro e gravata azul marinho, se levantou de trás do balcão. Seu crachá identificava: Roberto, gerente predial. O olhar dele percorreu Silva de cima a baixo, demorando-se mais tempo do que necessário. Boa tarde, disse Silva com a cordialidade que aprendera a manter mesmo nas situações mais tensas. Sou Cabo Silva, da Rota. Preciso entregar um documento no apartamento 1204. Roberto não respondeu imediatamente. Seus olhos fixaram-se no rosto de Silva. Depois, desceram para o uniforme. Voltaram para o rosto, como se estivesse processando uma informação que não conseguia compreender completamente. Você tem alguma identificação? Perguntou finalmente, o tom carregado de uma hesitação que Silva conhecia bem demais. Silva franziu ligeiramente as sobrancelhas. A pergunta era estranha. Ele estava uniformizado, com todos os distintivos visíveis, equipamentos regulamentares, viatura oficial estacionada do lado de fora. Mesmo assim, estendeu sua carteira funcional. Roberto examinou o documento com uma atenção excessiva, virando-o de um lado para o outro, como se procurasse falhas ou inconsistências. Murmurou. E você disse que precisa subir ao 1204? Exato. É uma diligência oficial. Tenho uma intimação para entregar. Sabe, Roberto hesitou novamente. Os moradores deste prédio são muito cautelosos. Precisamos ter certeza de que está tudo em ordem. Silva sentiu o primeiro sinal de alerta se acender na sua mente. Ele já havia feito centenas de diligências similares em prédios de todos os tipos,
dos mais simples aos mais luxuosos. Nunca havia encontrado resistência como aquela. Senhor Roberto, disse Silva, mantendo a paciência, eu sou um policial militar em serviço. Esta é uma diligência oficial. Preciso apenas subir ao apartamento, entregar o documento e descer. São 5 minutos no máximo. É que... Roberto coçou a cabeça nervosamente. Não sei se posso liberar assim, sem avisar antes. E se os moradores ficarem incomodados? A tensão cresce. Silva respirou fundo. Aquela situação estava se tornando mais complicada do que deveria. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, mesmo que Roberto não tivesse coragem de verbalizar. Senhor Roberto, posso saber qual é exatamente o problema? Eu apresentei minha identificação, estou uniformizado com equipamentos oficiais. Minha viatura está estacionada do lado de fora. O que mais o senhor precisa para confirmar que sou um policial? Não é isso, Roberto balbuciou. É que, bem, este é um prédio muito exclusivo. Os moradores, eles têm um perfil específico, entende? Agora estava claro. Silva sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve a compostura. Anos de treinamento e experiência haviam lhe ensinado a controlar as emoções, mesmo diante das situações mais absurdas. E qual seria esse perfil, Sr. Roberto? Perguntou Silva, o tom ainda controlado, mas com uma firmeza crescente. Roberto percebeu que havia pisado em terreno perigoso. Começou a gaguejar. Não é nada pessoal. É só que, bem, a segurança, os procedimentos para quem exatamente? Silva se aproximou um passo do balcão. O senhor já barrou outros policiais aqui? Ou esses procedimentos especiais são só para alguns tipos de policial? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhava para qualquer lugar, menos para os olhos de Silva. O constrangimento era palpável. Nesse momento, uma mulher elegante atravessou o lobby em direção aos elevadores. Cabelos loiros impecáveis, bolsa de grife, salto alto repicando no mármore. Ela olhou na direção de Silva e Roberto, franzindo ligeiramente o senho. Roberto, disse ela com uma voz cortante. Está tudo bem aí? Sim, dona Patrícia. É só uma questão de segurança que estamos resolvendo. A mulher olhou para Silva com uma expressão que misturava desconfiança e irritação. Um policial, aqui no prédio? Ela dirigiu-se diretamente a Roberto como se Silva não estivesse presente. Você verificou tudo direitinho? Porque não é qualquer um que pode subir aos apartamentos, né, Roberto? Silva sentiu que havia chegado ao limite. O momento da verdade. Senhora, disse Silva, dirigindo-se diretamente à mulher. Sou Cabo Silva, da Rota. Estou aqui em diligência oficial para entregar uma intimação judicial. Este é um procedimento rotineiro que deveria levar 5 minutos. A mulher o ignorou completamente, continuando a falar com Roberto como se Silva fosse invisível. Roberto, você tem certeza de que verificou a identificação? Porque, sinceramente, eu nunca vi um policial da Rota com essa aparência. Agora sim, a paciência de Silva chegou ao fim. Não pela ofensa pessoal. Ele já estava acostumado com isso. Mas pela desmoralização da corporação, pela desconfiança injustificada em seu trabalho, pela humilhação pública que estava sendo obrigado a suportar. Senhora, disse Silva, a voz mais firme agora, qual exatamente é o problema com a minha aparência? O que na minha aparência não condiz com um policial da Rota? A mulher finalmente olhou diretamente para ele, o queixo erguido em uma pose de superioridade. Ora, não é óbvio? Vocês da Rota não são assim, são mais, como posso dizer, mais confiáveis na aparência. Mais brancos, a senhora quer dizer? Silva não hesitou. O silêncio caiu como uma bomba no lobby. Roberto ficou pálido. A mulher abriu e fechou a boca algumas vezes, sem conseguir formar palavras. Eu não disse isso, ela finalmente murmurou. Não precisou dizer, respondeu Silva. Mas foi exatamente isso que quis dizer. E sabe de uma coisa?
Vou facilitar para todos vocês. Vou chamar meu comandante, vou chamar minha equipe, vou chamar toda a corporação que vocês acham que merece mais confiança do que eu. A Virada Silva pegou o rádio preso ao ombro e mudou para a frequência da base. Central, aqui é Cabo Silva, Rota 23. Solicito apoio para diligência no edifício Monte Cristo, Itaim Bibi. Tenho uma situação de discriminação racial que precisa ser documentada. A voz que respondeu era firme e profissional. Cabo Silva, aqui é Sargento Mendes. Confirme a situação. Sargento, estou sendo impedido de cumprir uma diligência oficial devido à cor da minha pele. Solicitei acesso ao prédio para entregar uma intimação judicial e fui questionado sobre minha identidade, apesar de estar uniformizado e com toda a documentação. Os responsáveis pelo prédio alegaram que eu não tenho o perfil adequado para ser um policial da rota. Houve um momento de silêncio no rádio. Depois, a voz do sargento voltou, carregada de uma raiva controlada. Entendido, Cabo Silva. Estou enviando 3 viaturas para sua localização. O capitão Torres está a caminho. Mantenha a calma e documente tudo. Recebido, sargento. Silva desligou o rádio e olhou para Roberto e a mulher, que agora pareciam ter compreendido a gravidade da situação. Vocês têm alguns minutos para explicar para meu comandante por que um policial militar da rota, em serviço, com documentação em ordem, foi impedido de cumprir uma diligência oficial. Roberto estava visivelmente nervoso, suando apesar do ar-condicionado. A mulher, por outro lado, tentava manter a pose, mas seus olhos traíam seu desespero crescente. Olha, Roberto tentou amenizar a situação. Talvez tenha havido um mal-entendido. Mal-entendido? Silva o interrompeu. Qual parte foi mal entendida? Quando me pediram identificação extra, apesar do uniforme. Quando questionaram minha aparência. Ou quando disseram que eu não tenho o perfil adequado para ser um policial. Se você está acompanhando esta história e quer ver mais situações onde a verdade e a dignidade prevalecem sobre o preconceito, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sua audiência ajuda a espalhar mensagens importantes como esta. A chegada do reforço. Menos de 10 minutos depois, o lobby do edifício Monte Cristo se transformou em um cenário impressionante. 3 viaturas da rota estavam estacionadas em frente ao prédio com as luzes piscando. 6 policiais militares entraram no lobby, todos uniformizados impecavelmente. À frente caminhava o capitão Torres, um homem branco de aproximadamente 45 anos, com mais de 20 anos de corporação. Seus olhos percorreram rapidamente a cena. Silva em pé próximo ao balcão, Roberto visivelmente nervoso, a mulher tentando se esconder atrás de uma coluna. Cabo Silva, disse o capitão com voz firme. Relate a situação. Silva fez um relato completo e objetivo dos fatos, desde sua chegada até o momento atual. Falou sem raiva, sem emoção excessiva, apenas com a precisão de um profissional relatando uma ocorrência. O capitão Torres ouviu tudo em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando Silva terminou, ele se virou para Roberto. Senhor Roberto, é isso? O senhor impediu este policial de cumprir uma diligência oficial porque questionou sua identidade racial. Roberto tentou se explicar, mas as palavras saíam confusas e contraditórias. Era evidente que ele sabia que havia cometido um erro grave. Capitão, não foi bem assim. É que o prédio tem procedimentos e quais são exatamente esses procedimentos? Perguntou o capitão. Vocês têm algum manual que especifica que policiais negros devem ser tratados de forma diferente de policiais brancos? Não, claro que não. Então me explique, continuou o capitão. Por que um policial uniformizado, com identificação, equipamentos oficiais e viatura oficial, teve que provar que era realmente um policial? A mulher, que havia se mantido em silêncio, tentou intervir. Capitão, acho que houve um exagero. Nós só estávamos sendo cuidadosos. O capitão Torres se virou para ela com um olhar que cortava. E a senhora é?
Patrícia Almeida, síndica do prédio. Perfeito. Então a senhora pode me explicar qual é a política oficial deste condomínio para receber autoridades policiais? Patrícia hesitou. Era óbvio que não havia nenhuma política oficial, apenas o preconceito não verbalizado que guiava suas ações. A lição. O capitão Torres caminhou até o centro do lobby, onde sua voz ecoou claramente. Vou deixar algumas coisas muito claras para vocês. Primeiro, este policial, ele apontou para Silva, tem 8 anos de corporação. Ele já salvou vidas, prendeu criminosos, protegeu famílias. Ele arriscou a própria vida para manter a segurança desta cidade, incluindo a segurança deste prédio e de todos vocês. Segundo, quando vocês questionam a legitimidade de um policial baseando-se na cor da pele dele, vocês não estão apenas cometendo crime de racismo. Vocês estão desrespeitando toda a instituição policial militar do estado de São Paulo. Terceiro, este policial está aqui cumprindo uma ordem judicial. Impedir que ele cumpra essa ordem é obstrução da justiça, crime previsto no Código Penal. Roberto e Patrícia ouviam em silêncio pálidos. Agora, continuou o capitão, vocês têm 2 opções. Primeira, facilitam imediatamente o acesso do Cabo Silva ao apartamento 1204 para que ele possa cumprir sua diligência. Segunda, eu registro um boletim de ocorrência por racismo e obstrução da justiça, e vocês explicam para um juiz por que impediram um policial de cumprir uma ordem judicial. A resposta foi imediata. Claro, capitão, disse Roberto, tropeçando nas palavras. O elevador está liberado. Apartamento 1204, não é? Pode subir quando quiser. Não, disse o capitão firmemente. O Cabo Silva vai subir agora. E vocês vão acompanhá-lo até o apartamento para se certificarem de que não haverá mais nenhum obstáculo. A diligência Silva entrou no elevador, acompanhado por Roberto e observado pelos outros policiais que permaneceram no lobby. A subida ao 12º andar foi feita em silêncio. Roberto olhava para qualquer lugar, menos para Silva. No apartamento 1204, uma mulher de meia-idade atendeu a porta. Silva se apresentou educadamente, explicou o motivo da visita e entregou a intimação. A mulher assinou o protocolo de recebimento sem questionamentos. Todo o processo levou exatamente 3 minutos. Quando desceram, Silva se dirigiu ao capitão Torres. Diligência cumprida, capitão. Documento entregue e protocolo assinado. Perfeito, Cabo Silva. Agora, senhor Roberto e senhora Patrícia, vocês acabaram de presenciar como deveria ter sido desde o início. Um policial chega, se identifica, cumpre sua função e vai embora. Simples assim. O capitão fez uma pausa, olhando diretamente para os dois. Espero sinceramente que vocês tenham aprendido algo hoje, porque se recebermos mais uma denúncia de discriminação racial neste prédio, a situação será muito mais séria. A reflexão. Depois que todas as viaturas partiram, Roberto e Patrícia ficaram sozinhos no lobby. O silêncio era constrangedor. Patrícia, disse Roberto finalmente, acho que fizemos uma besteira muito grande. Eu sei. Ela respondeu baixinho. Eu sei que fizemos. Do lado de fora, Silva entrou em sua viatura e ficou alguns segundos em silêncio antes de ligar o motor. Ele pensou nos próprios filhos, de 6 e 8 anos, e em como explicaria para eles que, mesmo vestindo uma farda que deveria representar autoridade e respeito, ainda assim seria questionado por causa da cor da sua pele. Mas pensou também na reação de seus colegas, no apoio incondicional do seu comandante, na forma como toda a corporação se mobilizou para defendê-lo. Isso também fazia parte da história. Pegou o celular e ligou para a esposa. Oi, amor, sou eu. Estou voltando para a base. Hoje foi um dia diferente. À noite eu conto tudo para você e para as crianças. É importante que eles saibam que mesmo quando as pessoas tentam nos diminuir, nós nunca devemos deixar de lutar pelo que é certo. Epílogo. Uma semana depois, Silva recebeu um telefonema inesperado. Era Roberto. Cabo Silva,
Aqui é Roberto, do edifício Monte Cristo. Eu queria falar com o senhor. Silva ficou surpreso, mas manteve a educação. Oi, Roberto. Como posso ajudá-lo? Na verdade, quem quer ajudar sou eu. Quer dizer, quero pedir desculpas. De verdade. E quero que o senhor saiba que eu aprendi. Houve uma pausa no telefonema. Roberto, eu agradeço o telefonema. Espero sinceramente que tenha aprendido mesmo. Aprendi sim. E, olha, se algum dia o senhor precisar de alguma coisa, ou se outros policiais vierem aqui, eu garanto que serão recebidos com o respeito que merecem. Todos eles. Silva sorriu do outro lado da linha. Obrigado, Roberto. É isso que eu esperava ouvir. Depois que desligou, Silva ficou pensando. Talvez aquela situação difícil e constrangedora tivesse servido para algo maior. Talvez Roberto realmente tivesse aprendido. Talvez ele passasse essa lição para outros funcionários, para outros síndicos, para outras pessoas, e talvez, só talvez, seus filhos crescessem em um mundo onde a cor da pele de um policial não fosse mais importante que a farda que ele veste e o juramento que ele fez. Reflexão final. Esta história nos lembra de algo fundamental. O preconceito não desaparece com cargos, uniformes ou posições sociais. Ele pode atingir qualquer pessoa, em qualquer lugar, independentemente de sua profissão ou conquistas. Mas também nos mostra o poder da dignidade, da coragem e do apoio coletivo. Silva não precisou gritar, agredir ou perder a compostura. Ele simplesmente se manteve firme em sua dignidade e buscou o apoio necessário para fazer valer seus direitos. A reação de seus colegas e comandantes demonstra que, quando uma instituição tem valores sólidos e líderes comprometidos com a justiça, ela protege seus membros independentemente de cor, raça ou origem. E a ligação de Roberto uma semana depois prova que é possível mudar, aprender e crescer, mesmo depois de cometer erros graves. O preconceito é aprendido, mas o respeito também pode ser ensinado. Quantas vezes julgamos pessoas pela aparência antes de conhecê-las verdadeiramente? Quantas vezes nossos preconceitos nos impedem de ver o valor real das pessoas? E quantas vezes perdemos a oportunidade de aprender algo valioso porque estamos presos a estereótipos? A farda não faz o policial. O caráter faz. A cor da pele não determina a competência. O preparo e a dedicação determinam. E o respeito não deveria depender de uniformes ou cargos. Deveria ser um direito básico de todo ser humano. Se esta história te fez refletir sobre a importância do respeito e da dignidade humana, compartilhe com amigos e familiares. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que valorizam a justiça e a igualdade. Sua participação ajuda a espalhar mensagens importantes e a construir uma sociedade mais justa e respeitosa para todos. Porque, no final das contas, todos nós vestimos a mesma roupa mais importante, nossa humanidade. E essa, sim, deveria ser sempre respeitada, independentemente de qualquer outra coisa.